Salve galera do Tecmundo, eu sou o Leonardo Rocha. A gente tem feito aqui várias conversas, várias entrevistas para mostrar para vocês como a inteligência artificial e a análise de dados pode se tornar acessível e como é interessante você se manter sempre atualizado sobre isso para se manter competitivo no mercado de trabalho de hoje em dia. Hoje eu estou aqui com o Guilherme Duarte, ele é Data Expert responsável por evangelizar aí a palavra da Tableau no Brasil e na América Latina. Para quem não sabe, a Tableau é a líder mundial em visualização de dados, então eles têm uma expertise e um conhecimento que torna eles muito bem posicionados para fazer parte de uma parceria com a Udacity para proporcionar o conteúdo dos cursos de análise de dados e ciência de dados. Guilherme, obrigado por conversar com a gente aqui hoje. Vamos começar então falando um pouco sobre qual é o papel da Tableau nesse universo aí cada vez mais cheio de dados, né? Tem redes sociais, smartphones, fontes de dados para todos os lados. Qual é o papel da Tableau na hora das empresas lidarem com esses dados e qual é o benefício, por exemplo, do Business Intelligence, né, inteligência de mercado? Cada vez mais abundante mesmo, né, Léo? Você falou bem aí, o último estudo do IDC aponta que em 2025 a gente vai chegar a 163 zettabytes de dados. Só para a gente ter uma ideia, um zettabyte quer dizer 1 trilhão de gigabytes, então pensa nesse número. E você já antecipou, se antigamente o que gerava informação, o que gerava dados para dentro desse universo da internet eram apenas máquinas grandiosas, grandes mainframes. E aí a gente introduziu os desktops, as pequenas máquinas, os laptops também gerando informação. Os dispositivos móveis começaram a gerar dados, a gente começou a tweetar, a gente começou a postar no Facebook. Hoje em dia a gente tem uma explosão de dispositivos, de sensores criando dados. Então isso realmente vai ainda explodir. Digamos assim, quando a gente fala de abundância de dados, a gente fala, pô, explodiu, na verdade isso ainda vai explodir. Então a gente tem uma tendência de muito mais dados disponíveis globalmente. O engraçado é que menos de 0,5% desses dados são de fato analisados. E esse número tende a diminuir à medida que o volume de dados cresce. Eu acredito que isso se dá porque é difícil analisar dados ainda. As pessoas não têm uma ferramenta, uma solução que facilita essa análise de dados. E o papel da Tableau é justamente esse, seguir fiel à nossa missão, que é a mesma missão desde a fundação da empresa, que é ajudar as pessoas a ver e entender seus dados. Então, ajudar as pessoas a ver e entender os seus dados, qualquer pessoa. A gente tem que democratizar o acesso à análise de dados. A pessoa não precisa ser um expert, não precisa ter um conhecimento específico para conseguir analisar esse montante de dados. Então oferecemos uma solução que é fácil, é intuitiva, é visual, é gostosa de usar, digamos assim, é divertida e útil. Então o papel da Tableau nesse universo cada vez mais abundante de dados é democratizar a análise de dados, a análise visual, sem dúvida. E diz pra gente, como é que os avanços tecnológicos aí na visualização de dados têm ajudado a aumentar a qualidade dos insights que meio que moldam as empresas no Brasil e no mundo todo hoje? Isso é algo interessante porque algo bacana da tecnologia, eu sempre achei, é a característica democrática que ela traz, né? Se no passado as grandes empresas se diferenciavam por uma mão de obra super especializada ou por acesso a um maquinário específico muito poderoso. Hoje em dia, a gente já tem empresas 100% digitais, né? Onde o ativo, basicamente o grande ativo dessas empresas são os dados. O que seria um Facebook? Um Google, por exemplo? Qual o grande valor dessas empresas? Qual o grande ativo que elas têm? Os dados, é claro. E o que impede uma empresa do Brasil, uma empresa que nasce aqui no nosso país, de atingir o que atingiu o Google, de atingir o que atingiu o Facebook? Os dados, o acesso a dados é global, o acesso aos clientes é global, né? O que vai fazer a diferença é a capacidade dessas empresas em extraírem essa informação, em analisarem esses dados que estão disponíveis e aí obterem os insights a respeito de seus potenciais clientes, seus hábitos de consumo, e então atingirem uma vantagem competitiva e disputarem o mercado globalmente. Então a visualização de dados tem um papel fundamental em nos tornar mais competitivos como empresa, nos tornar competitivos frente ao mercado global. Bom, indo agora aí mais para a realidade de quem está vendo o vídeo, né, o pessoal que quer se ingressar nessa área, quais são os benefícios para um profissional que aprende, sabe como analisar dados e apresentar eles para uma empresa e por que as empresas estão dando mais valor para isso agora? Os benefícios
Basicamente, conseguir um emprego, né? Oportunidades, eu diria. Eu dei uma olhada nos últimos dados do LinkedIn a respeito de vagas disponíveis. Só sobre o cargo de engenheiro de dados, debaixo desse cargo de engenheiro de dados, há quase 40 mil vagas disponíveis. Hoje, no LinkedIn, 39 mil e alguma coisa. Isso só nos Estados Unidos. Então, assim, a demanda é crescente por esse profissional. E não é por menos. Por que as empresas precisam tanto de um profissional desse tipo, com essa capacidade? Vamos lá, estudos do Gartner, o último estudo do Gartner a respeito aponta que as empresas perdem, em média, 9 milhões de dólares por ano, resultado da baixa qualidade dos dados. Ao mesmo tempo, os analistas perdem 80% do tempo só preparando e limpando os dados antes de fato, começar a fazer a sua análise. Então, esse profissional que sabe lidar com os dados, sabe como extrair essa informação, entender o que esses dados querem dizer e sabe como apresentar esses dados de uma maneira que o negócio compreenda, que o público em geral compreenda, é de fato um profissional híbrido, eu diria. Bom, e tem algum caso assim que você consegue lembrar, um case de sucesso de uma pessoa ou de uma empresa que passou a aplicar dados, a análise de dados e que isso realmente fez diferença no negócio? Tem um caso clássico que a gente participou aqui na América Latina, da cadeia OXXO, que é uma cadeia de pequenas tendas, eu não sei como fazer uma analogia aqui, como lojas de conveniência ou pequenos mercados, tá? E aí teve uma grande enchente no México, numa época. Eles são clientes Tableau, né? Já criam seus painéis de acompanhamento de diversas métricas em tempo real e tudo mais. Então teve uma grande enchente no México e faltava água, as pessoas ficaram sem acesso à água, ficaram sem luz elétrica. Uma dessas tendas, uma dessas lojas da cadeia, pegou o preço da água e triplicou o preço da água mineral, da água para a população beber. E aí as pessoas começaram a tweetar, começaram a publicar nas redes sociais coisas do tipo, a OXXO é o demônio, numa situação tão calamitosa, eles aumentam o preço da água, isso é um absurdo, vamos boicotar a OXXO. Isso começou a tomar uma proporção um pouco grande. Por sorte, a OXXO monitora, tem painéis e tem visualizações que monitoram não só características internas da empresa, mas também o que se passa, já que a gente tem essa capacidade de extrair esses dados também de mídias sociais, monitorava em tempo real os comentários e aí fazia uma análise de sentimentos e visualizava isso, se positivos ou negativos, e detectou esse movimento. Rapidamente, o departamento de marketing da OXXO foi acionado, eles vieram a público, também através de todas as redes sociais, dizer que aquilo não passou de um comportamento individualizado de uma única loja e que, seguindo com o seu compromisso com a população do México e entendendo a gravidade da situação, as águas estavam por metade do preço em todas as lojas da cadeia OXXO. Então eles conseguiram reverter uma imagem um dano que de repente, se eles demorassem um pouco mais para tomar uma providência, poderia se tornar irreversível para a marca. Então foi um caso bastante significativo do ponto de vista de negócio, de um dano que a gente não teria como calcular em valor. Bom, a Tableau é parceira da Udacity na produção de conteúdos da trilha de ciência de dados dele, né? Tem vários conteúdos, vários cursos por lá. Para vocês, qual é a importância de ajudar na disseminação desse tipo de conhecimento? Como a gente já falou, é parte fundamental da Tableau democratizar a análise de dados. Então, nada mais natural para a gente do que se associar à Udacity, que tem como missão democratizar a educação. Nós acreditamos que, ao democratizar ou prover ou dar essa ferramenta para que todos possam ver e entender os seus dados, a gente não está trazendo um benefício só para Tableau como companhia. A gente sabe que tem muita gente criativa por aí. Tem muita gente que poderia ter insights bacanas, assim como a gente fez na Zâmbia com relação à malária. Tem muita gente que tem bastante criatividade, mas não tem acesso a ferramentas fáceis, a ferramentas rápidas para analisar esse montante de dados que a gente tem disponível no mundo. Bacana. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre a Tableau, sobre a parceria com a Udacity, sobre a análise de dados? O que eu gostaria de dizer é que não tenham medo da tecnologia, não tenham medo da análise de dados, não pensem que é algo complexo.
algo só para especialistas. E aí, claro, o Udacity com a parceria com a Tableau, trazendo esse conteúdo educacional, que é bastante interessante. E no site da Tableau, no site da Udacity, download gratuito da solução, que é super bacana também, super inclusivo. Façam um download do produto, comecem a brincar com o Tableau e vocês vão descobrir que análise de dados, exploração visual, não é nenhuma ciência rocket science, que a gente chama, né? Essa ciência da NASA é algo super simples e que todo mundo pode fazer, de fato. Tá certo, então. Muito obrigado por falar com a gente, Guilherme. Prazer foi meu, Léo. É isso aí, galera. A gente vai continuar a nossa série de entrevistas, de conversas com o pessoal a respeito de como você pode se envolver nesse mundo de análise de dados, inteligência artificial. Então fiquem ligados no canal. Quem quiser conferir os cursos e as opções de conteúdo da trilha de ciência de dados lá na Udacity, o link vai estar no comentário fixado aí embaixo, então é só você dar uma olhada. Se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, clica no sininho para ficar sempre por dentro de todos os conteúdos que estiverem rolando por aqui e eu agradeço bastante a companhia. Um abraço e até a próxima!